seletividade alimentar, o terror da família típica. E aí, conta pra mim, você tem vivido esse desafio? Olá, 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 família típica, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse canal, a Típica Mãe, onde eu, Kelly, mãe da Lívia, que foi diagnosticada TEA, né, transtorno do espectro autista, venho trazer aqui as minhas experiências, tá, gente? Experiências de senso comum, não é nada técnico, mas que eu acredito que possa ser uma ajuda, que possa ser um dar a mão, um um apoio, né, para as pessoas que muitas das vezes, opa, dando uma arrumada, para as pessoas que muitas das vezes não entendem tudo aquilo que a gente está passando. E eu sei bem como é que é. Sabe por quê? Porque a gente passa por situações que quando se explica é muito técnico e na hora do dia a dia do vamos ver, a gente não consegue compreender. E isso dificulta cada vez mais as nossas ações em relação ao nosso autista, ao nosso atípico. Precisa da gente de forma de maneira integral e que a gente precisa compreender um pouco mais, ok? E hoje eu vim falar mesmo sobre essa questão. Sim, gente, a questão da seletividade. Uhum. Oh, meu Deus do céu, como as mães sofrem com isso, né? É a criança que não quer comer, é você ter que estar inventando coisa, é a criança que fica o dia todo sem comer e você fica desesperada porque você já se preocupa com a saúde, é a rotina de exames para ver como é que tá essa criança em relação, né, ao desenvolvimento. Gente, é tanta coisa que é claro que machuca e dói. Hoje eu estou num grupo, é triste assim ver, né, quantas mães estão sofrendo com isso. Gente, a gente viu uma mãe em desespero, viu uma mãe já querendo jogar a toalha, de uma mãe extremamente cansada. Por quê? Porque, lógico que não é só a questão da seletividade, mas também outras questões. Mas que isso afeta muito. Por quê? Porque a gente sempre carrega aquela culpa. Ai, mas o meu filho, que nem a mamãe, uma das mãezinhas falou, ai, ele só come macarrão instantâneo e por conta dele só comer o macarrão instantâneo, eu acabo cedendo porque ele fica sem comer. As pessoas falam para deixar com fome, as pessoas não sei o quê. Primeiro, nem dá ouvido para as pessoas, quem tem que entender é você. Segundo, se a sua criança tá comendo o macarrão instantâneo, eu acredito, gente, que tirando que diz que o pior, né? É aquele sachêzinho de tempero que ali é sódio puro. Então faz muito mal. Então, colocando um outro temperinho, colocando alguma coisa ali mais saudável, de repente não tem nenhuma questão. Porque os próprios nutricionistas falam que o problema do lamen é simplesmente o temperinho. O próprio macarrão em si não é tanto uma questão. Mas aí a mamãe sofre muito porque chora, porque o filho não come e acaba cedendo. Gente, é complicado. A seletividade alimentar tem umas crianças que tem muito severa. Ela é muito complicada. Mas uma das coisas que eu aprendi foi observar. Observar o quê? O que faz com que essa criança não queira aquele alimento, né? Muitas das coisas, que nem frutas, a minha filha mesmo, em relação à fruta, foi porque eu não apresentava ela. Simples, é óbvio. Ela vai ser seletiva porque ela ainda não teve a oportunidade. Então, no começo, ela foi seletiva. Hoje, já tem algumas que ela gosta. Hoje, ela come muito bem a uva. E olha que uva é menorzinho, tem aquela sementinha. Come muito bem a melancia, come muito bem banana, maçã ela ama, e olha que ela foi muito arredia em relação à maçã. A única coisa que ela geralmente comia era o quê? Era a banana. Então, se eu não apresentava, não tinha como ela vencer essa seletividade. Toda vez que vinha uma coisa nova para ela, porque aquilo era novidade, por mais que exista no mundo, mas para ela era uma novidade, porque eu não apresentava. Então, eu comecei a apresentar e ela começou. Uva ela não comia, começou a comer agora. Hoje, aquela caixinha de uva vai assim, quase que instantâneo, porque ela já come bem. Saladas.
Eu sempre tô colocando alguma coisa, ou legumes, né? Eu tô sempre colocando alguma coisa no prato dela, para que ela pelo menos tenha esse contato. E claro, ver a gente fazer, né, gente? Ajuda também. Mas para que ela tenha pelo menos esse contato com esse alimento. Por quê? Porque ela tendo contato, vai chamando a atenção. A minha filha, ela faz muito isso, né? Vamos supor que é o alimento. Então ela veio, tipo, para dar aquela sentidinha assim, bem de leve. Ela veio assim, faz desse jeito, muito engraçado. Mas por quê? Porque ela tá conhecendo e ela tem essa curiosidade de conhecer. Não é que ela não queira conhecer, ela quer conhecer, mas a gente tem que apresentar. Então, o fato é que a gente tem que ter muita percepção. Uma das coisas que eu percebi em relação à minha filha é que comidas muito pastosas, tipo mingau, não rola, não vai. Apesar que ela gosta de uma polenta, mas geralmente não vai. Carne cozida, nem tento fazer. Já fiz, assim, quando eu tenho vontade para minha família comer, mas para ela é muito difícil, tem que ter alguma outra coisa. Tempero, dependendo do que eu coloco de tempero, e fica, sabe, uns pontinhos assim, sabe, assim, um pontinho mais escurinho. Por quê? Porque a minha filha é muito visual. Então, quando a gente apresenta o alimento para ela, ela dá aquela analisada, assim, ó. Se ela vê um pontinho ali, ela já não quer. Então, a gente tem que compreender isso na criança, tem que entender o que que é a face daquele alimento, né? Ou seja, a textura ela já não gosta. Uma coisinha que parece um pontinho, uma, né, que tem ali um pontinho pretinho, um pontinho que seja anormal daquilo que é o alimento, ela também já não gosta. O cozido para ela também não vai. Mas isso eu fui aprendendo. Só que depois que eu vivi essa questão de apresentar para ela algumas coisas, ela vem aceitando. No caso das saladas é assim, né? Hoje ela ama salada de pepino, ela come de dar gosto, de pegar o potezinho e comer. E ela começou olhando, ela começou sugando, né, o temperinho, que a gente faz um temperinho, ela começou sugando aquele temperinho e hoje ela já come. Então ela vai aprendendo. A salada de alface, a mesma coisa. O tomate também. Então vai aprendendo. E outra coisa que a psicóloga falou para mim, que também é muito legal, levar essa criança na hora. Ela falou em relação a especificamente a feira. Eu ainda não fiz porque eu sou muito difícil de ir em feira também. Então eu ainda não tive essa experiência. Mas, mediante as experiências que eu já tive, eu acho que tem tudo a ver mesmo. Inclusive, ela me deu o exemplo de uma pessoa que a filha, acho que eu acredito que seja uma amiga dela, não lembro, que a filha tinha muita dificuldade em muitos alimentos. E aí teve, né? Ela deu essa ideia. Aí a menina foi, a mãe foi junto com a menina à feira, a menina escolheu o quê? Milho. Milho, gente, milho que tem aquelas coisinhas que poderia ela muito bem nem querer saber, porque ali tem muita coisa que o autista vai olhar e falar, não quer. Mas não. E detalhe, foi lá, participou com a mamãe, fez tudo e depois de cozido, comeu. Então, às vezes, a seletividade a gente precisa primeiro compreender e depois apresentar, vivenciar. Gente, eu vou dar umas diquinhas aqui no final, porque eu acho que é super importante para vencer ao máximo que puder essa questão da seletividade, tá? Porque a seletividade, gente, ela é difícil quando pode vir a acarretar algumas questões de saúde. Nem no grupo que eu estava vendo, as pessoas estavam indicando açaí para dar açaí para as crianças. Gente, mas a gente está falando esse açaí industrializado. A gente sabe que é diferente do que aquele açaí que as pessoas falam que é super saudável, que o açaí é uma coisa muito boa mesmo. Mas a gente sabe que aquele de pote não é tão saudável. E aí você vai viver que nem essa mãezinha do macarrão instantâneo.
Eu também compreendo, porque essa criança, ela já tá o quê? Já tá voltada, porque eles são muito inteligentes, eles são espertos. Se ele entender, ó, que você caiu na lábia de que é só aquilo que ele quer, esquece. Você não vence, né? E é óbvio, sem obrigação. É apresentar, é colocar no pratinho junto, é na hora que tá lá todo mundo comendo, todo mundo saborear aquilo e essa criança ter essa percepção, tá? E não assim, ai, come, eu quero. Não, não façam isso. Deixa ela à vontade com o pratinho. Ah, vai sujar, amém, suja, não tem problema. Ah, mas alguém se levantou, comeu uma ou duas, que nem ela fez, né, um comentário onde quando ela colocou outras coisas, a criança comeu 5 colheres. E se fosse o normal, tinha comido tudo. Falei pra ela, falei, gata, comemora que comeu 5 colheres. Se você continuar, daqui a pouco tá comendo tudo. Entendeu? Então, assim, não foca na obrigação. Meu filho precisa. Não, gente, não. É uma vez um médico disse pra mim: a criança não morre de fome, fica bem ciente disso. Então, tenham calma, tenham paciência, apresenta quanto mais diversificar alimentos, compreender cores para ver se aquela cor também do alimento a criança pode não gostar, porque isso também pode ser um empecilho que proporciona a seletividade. Então, essa criança não gosta muito de tal cor, de repente já é uma questão. Eu vi uma pessoa falando que estava dando já whey protein, mas tudo bem, já era um adolescente de 13 anos. Não, deve ser orientado pelo médico, né? Mas eu particularmente achei estranho, porque já vi algumas pessoas, especialistas, já falando sobre a questão desses whey's, proteína, não sei o que é proteína demais e pode não ser bem interessante, ainda mais para uma criança começando tão cedo. Mas aí já não cabe a minha. Eu, como Kelly Palma, não acho legal. Mas eu tenho certeza que as pessoas já estão, né? Com os seus especialistas, e não vai ser eu que não tenho técnica nenhuma que vou lá querer meter o pitaco na vida de ninguém, né? Não é nada. Mas é isso, gente. Vamos lá para algumas diquinhas, tá? Que é muito importante. Já para as diquinhas, por favor, já curte esse vídeo se você está gostando, tá bom? Já faz um comentáriozinho aí para mim se você tem alguém que passa por essa questão de seletividade, como tem sido vocês estarem vencendo a seletividade dessa pessoa. E então, se não deu um comentário, coloca um coraçãozinho azul aí embaixo para ver que você está assistindo e está gostando do conteúdo, tá bom? Vou trazer muito mais conteúdos, então já aproveita e já se inscreve no canal. Não esquece de acionar o sininho, porque toda segunda-feira, às 7 da noite, eu estarei aqui com um videozinho novo para trazer experiências que possam te auxiliar. E quando você comenta, também me auxilia a trazer coisas que às vezes eu passo despercebido e ó, posso prestar atenção, porque aqui é uma troca. Aqui não tem nada de técnica, aqui tem vivências. E as nossas vivências, a gente pode estar uma ajudando a outra de forma assim, numa cadeia mesmo de mulheres, de famílias, para auxiliar aqueles que precisam das nossas aprendizagens, não é verdade? E compartilha, gente, compartilha no grupo do WhatsApp, compartilha com alguém que está precisando ouvir, compartilha compartilha. Por quê? Porque o compartilhamento faz com que abrange outras pessoas, né? E por isso que eu preciso que você faça isso, porque tem muita gente precisando ouvir de maneira clara e objetiva tudo isso que nós vivemos, porque as técnicas são boas, mas às vezes a gente não compreende, não é verdade? Mas voltando aqui, vamos lá. A primeira dica, como eu já falei muito aqui, é apresentar o produto. Apresenta, mostra, fala, olha, dê nomes. Principalmente eu tinha muito problema com isso, eu não dava os nomes. Dê nomes, ai, fala, olha isso, olha a cor que bonita, olha isso, sabe assim? Colocar, dá uma descrição mesmo do produto na hora da apresentação. É muito bom. Segundo, não deixar de colocar no prato da criança. Gente, tudo que vocês estão comendo, colocar também no prato da pessoa típica, né? Que não é só criança. Da pessoa. Ai, dois.
da pessoa atípica, tá bom? Então, é muito importante você colocar, mas nem que for um pedacinho, a cenoura, é só um pedacinho de cenoura, não sei o quê, porque aquilo vai começar a chamar atenção, tá bom? Terceiro, que eu acho super legal, se for possível, tá? Hoje eu tô sofrendo muito porque eu estou sem mesa, mas eu acho muito importante aquele momento de comer juntos à mesa. Isso estimula, isso daí é para todos nós, né, gente? Não só pessoas atípicas, mas para todos nós. Quando a gente vê a outra pessoa ali comendo, a gente vai conversando, vai ter naquele momento e automaticamente a gente acaba fazendo também. E isso é muito bom, porque as crianças imitam muito. Já é natural imitar. E a criança autista, ela imita muito mais. Tem algumas, a minha mesma, ela vive de ecolalias. Por quê? Porque ela vive imitando, ela vive falando, ela vive copiando alguma coisa que a pessoa está fazendo. E isso é bom para o sentido da seletividade, porque aí ela vai aprender junto com você, que vai estar fazendo e comendo, e vai se livrar quanto antes dessa seletividade. Pode não ser 100%, até porque nem eu gosto de tudo nesse mundo, mas que melhore para que ela tenha bastante saúde, né? E quarto, acolha essa criança muito, 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 tá? Respeite, não tem aquela obrigação, você tem que comer, 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 comer. Não, respeita o tempinho dela, deixa o pratinho lá por um tempo, se for o caso. Ah, mas levantou, isso aqui, então, cara, tudo bem, levantou, daqui a pouco sente, vem, normal. E isso faz parte que ela vai entendendo, sabe? Vai tendo calma, vai. Isso ajuda nessa questão. Porque ela tá ali conhecendo uma nova coisa. Deixa mexer, deixa pôr a mãozinha. Ah, não põe a mão. Põe a mão, mexe, faz aquela meleca. A minha irmã, eu lembro uma irmã minha não está entre nós mais. Ela comia com as mãos, eu fazia aquele bolo. Gente, deixa, tá? Deixa que lavar, lógico, manter a higiene da criança. Lavar a mãozinha, que isso é essencial. E é isso, gente, tá? É isso que a criança precisa, dessa nossa paciência. E a nossa paciência não é não brigar, não isso, não aquilo. A nossa paciência de entender que tudo é o tempo dele. Calma, bebê, não é o seu tempo. Você, quando foi criança, você também foi. E às vezes você nem era autista. Então, tenha calma, tenha tranquilidade. Caramba, para que você quer acelerar o negócio? Ai, vou acelerar. Não, mas é precisa. Precisa, mas Deus é perfeito, pode ter certeza. Que Deus é perfeito e tudo no tempo certo vai ficar tudo certo. E o quinto e mais importante, gente, fica muito junto dessa criança, dessa pessoa. Sabe, assim, eu acho que o principal é o amor e o respeito. Amar de forma incondicional, porque eles são incondicionais, e respeitar o ser humano que há dentro daquela pessoa atípica. Tá bom, gente? É difícil muitas coisas? É. Quando se fala em alimentação, porque a gente já pensa no todo, né? Que pode ficar doente, que pode. Só minha filha tem seletividade, gente. E geralmente, quando eu levo no médico, são as rotinas. As rotinas. É muito difícil. E geralmente, quando eu vou, é mais quando assim, a rinite dela tá atacadinha, que também não é direto. O tempo dá, fica aquele narizinho corizento, mas só. Então, assim, tenha calma, tenha tranquilidade, respeita o espaço e o tempo, que no final tudo vai dar certo. E a última dica, assim, só para, né, finalizar, porque acontece muito, esquece a culpa. Você não tem culpa de nada. Se a criança não quer e se você precisa substituir por alguma coisa que talvez não seja tão saudável. Não tenha culpa. Só vai fazendo isso. Apresenta, tudo bem, no último, né? Então, vamos trocar, tudo bem, mas come um pedacinho só pra mamãe. E se não quiser, tudo bem também, gente. Não vamos criar um bicho de sete cabeças, porque eles querem acolhimento e respeito dentro de todas as suas limitações, tá bom? Curte, comenta, compartilha, tá? E já se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, porque segunda-feira que vem estarei aqui com mais algum assunto para ajudar, até porque família típica. Quando estamos de mão dadas, a vida fica bem mais leve.